está em Atos capítulo 13, versículo 49. Vamos começar a partir do capítulo 13, capítulo 13, versículo 59. Nós estamos vendo a primeira viagem missionária de Paulo. Primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A base missionária é Antioquia da Síria. E a partir de Antioquia, da cidade de Antioquia, que foi a igreja de Antioquia, que foi a igreja que enviou. 13:49. Eu falei o quê? Não tem na Bíblia, né? Que Bíblia é essa que você está usando? Não tem não, é o 49. Então, deixa eu só fazer esse repeteco aqui. É o seguinte, nós estamos vendo o movimento do Evangelho se expandindo, né? É o fermento do reino. Né? O reino de Deus não é como um fermento que é colocado um pouquinho de massa, né? Um pouco de fermento que é colocado na massa, começa a levedar, e vai tomando a massa toda. Um movimento de expansão, é isso que nós estamos vendo. O Evangelho começa em Jerusalém, né? E, pelos planos do Senhor, deveria sair de Jerusalém e alcançar os confins da terra, alcançar os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Os judeus são os descendentes físicos, naturais de Abraão. Os gentios são os povos da terra. Né? E como a revelação do monoteísmo, ou seja, da fé no Deus único, foi dado a Israel, né? A Abraão e a sua semente, que é Israel, a semente física de Abraão, é de se esperar que todos os outros povos da terra adorem a vários deuses, a muitos deuses. Os gentios são pagãos por natureza. Né? Eles adoram, tem o Deus da lua, tem o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da água, o Deus do fogo, o Deus da chuva. Né? Eles adoram muitos deuses. E é nesse tipo de gente que o Evangelho vai começar a entrar agora. O Evangelho vai começar a entrar no meio de comunidades, de sociedades, de cidades, onde o nome de Jesus nunca foi falado, e onde nem mesmo se crê no único Deus, como é o caso de Israel. A nação de Israel, apesar de não ter recebido toda ela o Messias, Jesus, mas ela sempre creu que Deus é um só. Né? E aí, então, agora, o Evangelho começa a entrar em locais completamente arredios, muito arredios. E aí, então, nós estamos vendo esse movimento. A igreja missionária é a igreja de Antioquia. Nós sabemos que Antioquia é a cidade da Síria, né, onde a igreja de Antioquia estava estabelecida. Essa igreja, ela é uma igreja predominantemente gentílica, né, predominantemente gentílica. Irmãos, isso é um estudo, é bom que você anote, que você vá anotando, porque a Bíblia ela tem que ser estudada. Né? Existe um universo de informações que você precisa ter para você poder situar-se no texto e entender do que se trata. Né? Então, o universo do livro de Atos é esse. O Evangelho está se expandindo, saindo de Jerusalém, não é? E ele deixa de estar só entre os judeus. Agora ele vai começar a alcançar os gentios. Vamos ler o versículo 49 agora, Atos 13, 49. Lembrando que nós estamos estudando a primeira viagem missionária de Paulo. Né? A base dele era Antioquia da Síria. Então vamos lá, 49. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Que região, gente? Antioquia da Psídia. Era onde nós estávamos na semana passada. Tá? Antioquia da Psídia. Onde é que eles estavam? Eles estavam aqui. Ó. A palavra do Senhor estava crescendo aqui, em Antioquia da Psídia. Olha o versículo 50. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território.
Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O que está acontecendo? Os judeus começaram a despertar pessoas no meio do povo contra a mensagem de Paulo e de Barnabé. A incitar mulheres de alta posição, naturalmente. Eram mulheres dentro da sinagoga que tinham recursos, né, diz o texto, de alta posição, e começaram a inflamar os ouvidos dela contra a mensagem de Paulo e de Barnabé. Então, começou a haver o quê? Uma resistência ali, um mal-estar com a pessoa de Paulo e Barnabé, e aí então eles os expulsaram do território, ou seja, eles tiveram que sair à força. Em outras palavras, eles foram convidados a se retirar na marra, tiveram que sair mesmo, né? Isso significa que o evangelho não vai ser bem-vindo em todos os lugares, porque o evangelho incomoda. O evangelho, ele questiona estruturas pré-estabelecidas. O evangelho questiona a questão do poder, porque só o Senhor, não é digno de receber todo o poder. E onde o evangelho chega, fontes de lucro espúrias, como nós vamos ver lá em Atos 16, o camarada que ganhava dinheiro com a menina, que tinha um espírito de adivinho, o Paulo foi lá e expulsou o espírito de adivinho da mulher, e aí ele perdeu o lucro, ele ficou apavorado. E como ele tinha dinheiro, incitou as autoridades a prender Paulo. Compreendeu? Então, onde o evangelho chega, ele incomoda. Incomoda mesmo. E eles foram convidados a se retirarem. E o que eles fizeram? Vocês não querem ouvir, não? E quem os expulsou foram os judeus. Vocês não querem, não? O que eles fizeram? Sacudiram, né? O pó do... Disse, vocês não são dignos da mensagem que eu tenho para pregar, não. Eu vou para outro lugar, entendeu? Não ficaram implorando para ouvir a mensagem, não. Vocês não querem? Então tá bom, entendeu? Eu vou alcançar outros lugares com essa palavra. E eles foram. Então, de Antioquia da Psídia, que eles foram expulsos, eles foram para onde? Onde que está o círculo? Para Icônio. Icônio. Olha só, irmãos, a igreja nasce aqui em Jerusalém. Só que a base missionária da igreja para os gentios está em Antioquia. Lembra que são duas Antioquias. Tem a Antioquia da Síria e tem a Antioquia da Psídia. São duas Antioquias diferentes. Mas a igreja que enviou Paulo e Barnabé é a Antioquia da Síria. Tá? Da Síria. E agora eles estão em Antioquia da Psídia. Vamos refazer a viagem deles? Saíram de Antioquia, né, no porto aqui da Seleucia, em Antioquia, foram até a ilha de Chipre. Eles desembarcaram em Salamina, depois foram para Pafos. O que aconteceu em Pafos? Quem lembra? Tinha um procônsul chamado Sérgio Paulo. Era um governador. E quem era o assessor do Sérgio Paulo? Era um feiticeiro, gente. Está lembrado? E ele começou a resistir a Paulo. Paulo falou, você vai ficar cego, filho do diabo. O nome do feiticeiro é Bar-Jesus, né? Filho de Jesus. E Paulo disse, você é filho do diabo. Você vai ficar cego. Ele ficou cego, o procônsul creu na palavra, aí eles saem de Chipre, aqui da ilha de Pafos, vão para Perge. Quem que sai de Pafos para Perge? Paulo, Barnabé e João Marcos. Né? Quando chega em Perge, quem é que volta atrás? João Marcos, ele volta para Jerusalém. Ele volta para Jerusalém. E aí, então, eles seguem viagem, Paulo e Barnabé. E agora, para onde que eles vão? Eles vão para Antioquia da Psídia, que é onde eles pregam na sinagoga, a mensagem foi recebida em parte, né? Os judeus que não receberam começaram a incitar alguns e botaram eles para correr. Olha como é que foi a primeira viagem missionária de Paulo, gente. E aí, de Antioquia da Psídia, eles vão para Icônio. Né? Versículo 51. Estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Capítulo 14 agora. Em Icônio, entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Observa que eles continuam ainda mantendo o mesmo tipo de estratégia. Chegando na cidade,
aonde que eles vão pregar de imediato? Sinagoga. Por quê? Porque o evangelho é para o judeu primeiro. Aí, como eles começaram a endurecer, eles foram se voltando para os gentios. Observa bem. Diz o texto que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos, de gentios. Mas os judeus, descrentes, acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. De novo. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tendo gentios, aliás, e tanto gentios como judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Ao saberem disso, o que eles fizeram? Fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região vizinha, e ali pregaram o evangelho. Agora você vê, eles saem de Antioquia da Psídia, não é? À força. Eles foram expulsos de Antioquia. Não é? Olha o sucesso da primeira viagem missionária. Foram expulsos, gente. Olha como que normalmente o nosso parâmetro de sucesso de ministério é diferente do parâmetro da Bíblia, do modelo bíblico. Porque ter sucesso é ter aceitação de todos. Ter sucesso é sempre ter a igreja lotada, entupida de gente. Né? Ter sucesso é você agradar sempre os homens e os homens sempre falarem bem. Não é isso que a Bíblia nos diz. O Evangelho, ele traz a espada. Muitas vezes ele causa divisão mesmo. Você vê que a cidade ficou dividida. Uma parte creu, outra parte não. Mas uma coisa é certa, é impossível ficar em cima do muro. Não dá. Com Jesus não dá. Ou você o ama, ou você o detesta. Não tem como você amá-lo mais ou menos. Não pode. A mensagem do Senhor é um machado posto à raiz. E aí você percebe que eles saem de Antioquia expulsos, vão para Icônio. Chegam em Icônio, na sinagoga, pregam a palavra, só que uma parte da sinagoga creu, outros não creram, e a própria cidade se dividiu, conforme está no versículo de número 4. Isso aconteceu em Icônio. Né? A sequência do texto é essa. Né? Capítulo 14, verso de 1 a 3. Pregaram na sinagoga, muitos judeus e gentios creram, mas também houve resistência. E aí, Paulo e Barnabé continuam na cidade ainda durante algum tempo. Só que houve uma divisão na cidade. Uma parte creu, a outra parte rejeitou a mensagem dos apóstolos. E aí aconteceu o seguinte, o versículo 5 diz que houve uma conspiração. Tramaram atacá-los e apedrejá-los. Eu pergunto, irmãos, pessoas religiosas dentro da sinagoga querendo apedrejar Paulo e Barnabé. Como é que pode uma pessoa religiosa que tem um senso religioso ter um ódio mortal? Matar em nome de Deus. É isso que nós vemos até o dia de hoje. É o fundamentalismo. Jesus morreu porque a liderança de Israel, tomada pelo ódio, não é porque ele confrontou os sistemas de poder, porque ele entrou no templo, ele derrubou as mesas, ele acabou com o lucro do sumo sacerdócio, porque eles estavam fazendo negociatas com os sacrifícios. Como é que se perdoa pecado? Pecado é perdoado trazendo sacrifício no altar. O que eles fizeram? Abriram um negócio de pecuária, entendeu? Os próprios sumo sacerdote fornecia os animais para o próprio templo. Igual uma vez eu estava no exército, eu era militar naquele tempo, e eu pensei assim, caramba, frango todo dia no quartel. Segunda-feira era galinha ensopada. Na terça, galinha ao molho pardo. Na quarta, frango frito.
Na quinta, frango assado. Eu disse, mas por que tanto frango? Depois eu fui descobrir que o coronel, era ele que fornecia, ele era sócio da empresa, que fornecia para o próprio quartel que ele comandava os frangos. Não, eu ia ser apedrejado se eu falasse se eu dissesse que queria bife, eu ia ser apedrejado. Por quê? Porque eu ia tocar no negócio dele. Gente, foi isso que Jesus fez. Quando Jesus entrou no templo, ele disse, vocês estão fazendo da casa do meu pai comércio. Graças a Deus que essa realidade não existe hoje nos nossos dias. Eu só estava testando vocês. Graças a Deus que não existe. Eu acho que Jesus entra aqui nesse lugar. Eu acho que ele entraria com a zorrague, entendeu? Em muitos lugares entraria com a zorrague de cordas e iria fazer a mesma coisa. Porque a casa de Deus é lugar de estudo da palavra, de oração. A casa do meu pai é casa de oração, né? E não lugar de comércio. E o ódio, o sentimento religioso, ele faz isso, né? Na verdade, não tem nada de Deus nisso. Mas o que existe ali é o quê? É qualquer coisa menos adoração a Deus. É o sentimento religioso. Até hoje se mata em nome de Deus. E eles quiseram fazer isso com Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé estavam lá em Icônio e, mais uma vez, a mensagem do Evangelho incomodou. Mexeu com a estrutura de poder. Mexeu com o status quo, né? Com a zona de conforto de muitos ali. E onde o Evangelho chega, ele vai desestruturando. Gente, eu já falei aqui, quando a gente chegar no capítulo, você vai ver, capítulo 17. Quando Paulo ele entra na Macedônia, eles falam assim, ai, 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 chegaram aqueles que estão transtornando o mundo. Essa era a fama deles. Paulo está transtornando onde ele chega com a palavra dele, ele pá, é um terremoto que cinge, né? E racha o chão e balança com as estruturas. E aí, então, eles tramam, conspiram para apedrejá-lo, e o que acontece? A palavra diz que eles, no versículo 5, diz, e tanto os gentios como os judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Ao saberem disso, eles fizeram o quê? Fugiram para Listra. Está entendendo? Eles estavam em Antioquia da Psídia, foram expulsos. Chegaram em Icônio, fugiram. Estão entendendo? Como é que é? Eu te digo, foi um sucesso essa viagem. Entendeu? E foi mesmo, na ótica de Deus foi. Mas você dizer, caramba, o apóstolo abençoado, né? Fugiu, teve que fugir. Fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e região vizinha. E ali pregaram o evangelho. Então, agora eles estão onde? Em Listra, né? Então, voltando aqui para o nosso esquema. Olha lá, gente. Eles estavam aqui em Antioquia da Psídia. Agora, o círculo amarelo está em Icônio. Só que em Icônio, a cidade se dividiu e os judeus conspiraram para apedrejar Paulo e Barnabé. Eles vão para Listra. Olha aqui, ó. Chegando em Listra, o que vai acontecer? Listra, segundo os historiadores, é 150 quilômetros de Icônio. E o que acontece lá? Em Listra, encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença, e que nunca havia andado. Interessante, né? Como que o texto bíblico, para reforçar uma coisa, uma verdade, o homem é aleijado de nascença, o aleijado dos pés. Esse aleijamento dele é de nascença. E detalhe, nunca andou. Claro, né, se está aleijado de nascença, nunca andou. Mas o Espírito Santo ele quer reforçar o quê? A realidade dessa pessoa. Que só um milagre poderia levantá-lo de onde ele estava. Olha o verso 9. E ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé
para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fique em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Que maravilha, né, gente? Isso aconteceu em Listra. Detalhe, ele ouviu Paulo falar. A fé vem pelo ouvir. A palavra de Paulo, a palavra ungida que Paulo estava falando, a palavra viva de Paulo, que fluía de Paulo, despertou nele a fé. E quando Paulo olhou para ele, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Então repara que a cura, ela acontece numa ação de Deus, não é? Mas também numa reação humana, né? Observa que o padrão do Novo Testamento tem sido sempre esse, né? Vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou, né? A fé da pessoa. Então, a fonte que é Deus encontra na pessoa que tem fé essa sintonia do Senhor com o coração dessa pessoa, vendo que tinha fé para ser curado. Então, o Paulo disse: levanta-te e anda. Então, por ele ter fé para ser curado, ele agiu em cima dessa palavra e o milagre aconteceu. Ele se levantou, deu um salto. E aí, será que todo mundo ficou feliz? O que aconteceu? Vamos continuar lendo. Olha só, gente, o que aconteceu. Vendo o que Paulo fizera, olha só, vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamaram Zeus. Na sua tradução deve dizer Júpiter. E a Paulo, Hermes, que na sua tradução deve ser Mercúrio, pois ele era quem dirigia a palavra. Olha para mim, eles ficaram tão impressionados com o milagre da cura do aleijado, e eles estavam numa cidade onde se adorava quem? A Zeus. Zeus dos gregos é Mercúrio dos romanos. Perdão, Júpiter para os romanos. Sabe aquele paralelo entre os deuses das nações? Né? Os deuses das nações que têm nomes diferentes em cada lugar. Um sincretismo acaba acontecendo, não é isso? Então, onde era Zeus no panteão grego, no panteão romano era Júpiter. E ali tinha o templo de Júpiter. O templo de Júpiter na cidade. Ou seja, o guardião da cidade para os moradores era Júpiter. E já tinha rolado uma história, que eu estava pesquisando esse texto, eu encontrei um comentarista que dizia o seguinte, que nessa cidade havia um casal, tá, nessa cidade, que disseram que hospedaram 2 homens que entraram na cidade, a cidade não percebeu que o próprio Zeus e o próprio Hermes, ou Mercúrio e Júpiter, tinham entrado na cidade, e esse casal deu guarida, hospedaram a eles. E eles não queriam repetir essa vamos dizer assim, a palavra está me faltando agora. Eles não queriam esse desprezo aos deuses. Eles não queriam repetir eles ignoraram os deuses, não é? Então, para quem idolatra, não convém, né? Não convém fazer isso. O que eles fizeram? Agora vou fazer uma festa, porque eles voltaram de novo. Eles apareceram outra vez, só que agora em forma de homens. A Barnabé chamaram Zeus, que Zeus era o chefe do panteão. Então Barnabé devia ter uma aparência mais expressiva, né? Devia ser mais alto, devia ser assim mais, né? Então assim, mais impressionar mais, né? E Paulo deveria, por ser o que estava pregando, né? Deveria ser o mensageiro de Zeus. Então eles aclamaram Barnabé e Paulo como Júpiter e Mercúrio, Zeus e Hermes. Que coisa, hein? Como que as massas se enganam? Como que as massas se equivocam, achando que o sobrenatural, né? Achando que aqui o mundo sobrenatural que eles estão servindo e adorando, não é o certo, adorando a deuses falsos. E qual foi a reação de Paulo e Barnabé? Muitos iriam gostar, né? Muitos iam dizer assim, isso mesmo, né? Glórias a mim, palmas para mim. Mas não foi essa não. A Bíblia diz que eles rasgaram as vestes. Veja no versículo de número...
Aliás, continua lendo. Olha o que eles queriam fazer na cidade. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros ou bois e coroas de flores, juntamente com as multidões, e queriam oferecer sacrifícios. Ou seja, queria matar a boiada, em honra a Zeus, que era Paulo, a Barnabé, e a Hermes, que era Paulo. Qual foi a atitude deles, irmãos? Será que eles aceitaram? De forma nenhuma. Eles rasgaram as vestes. A Bíblia diz no versículo 14, quando os apóstolos Barnabé e Paulo souberam disso, rasgaram as suas roupas, puseram-se no meio da multidão, gritando, homens, por que estás fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho, para que vos afasteis dessas práticas inúteis, e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos as chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. E dizendo-lhe isso, foi-lhes difícil impedir que as multidões lhes oferecessem sacrifícios. Então você observa, olha só que interessante, eles estão sendo adorados. O próprio sacerdote de Zeus trouxe a boiada para matar os bois em honra aos deuses que eles achavam que tinha baixado ali naquele lugar. Mas eles não aceitaram a adoração, irmãos. Nisso eu vejo um modelo de ministério. Paulo e Barnabé eram ministérios apostólicos que não edificavam em torno da pessoa deles. Eles não faziam culto à personalidade deles próprios. Eles, na verdade, sempre se colocaram como servos do Deus vivo e nunca se puseram na frente de Deus. Há uma tendência hoje, naqueles que estão em franca liderança sobre a igreja do Senhor, de querer a honra para si, de querer a glória para si. Paulo teve essa oportunidade. E ele seria ali adorado naquela cidade, porque ele levantou um paralítico. Mas seria usurpar o poder de Deus em benefício próprio. Eu vejo um modelo realmente assim, do que é o ministério segundo o coração de Deus? De nunca trazer glória para si, mas sempre trazer glória para o Deus vivo. Paulo e Barnabé, pode reparar que eles não citaram um texto da Bíblia diante da população de Listra. Por quê, gente? Quem pode me dizer por quê? Bota os neurônios para trabalhar. Por que eles não citaram a Bíblia? Ele citou a natureza. O Deus que fez o céu, a terra, o mar. Isso aí. Citar a Bíblia para eles ia ter algum tipo de sentido? Não, eles não são judeus. Olha, na Torá diz, o que é Torá? Os profetas falaram, que profeta? Nunca ouvi falar de profeta nenhum, não. Então, vê se você me entende. Paulo, quando ele está na sinagoga, ele cita as Escrituras. Porque faz sentido para o judeu. Mas no meio dos gentios, não. Ele citou mesmo a natureza. Olha, é ele quem faz descer a chuva do céu. Você tem que ver o discurso de Paulo no Areópago, em Atos 17. Que tremendo. Até os poetas gregos ele cita. Ele cita os poetas gregos, gente. Porque ele traz o Evangelho, escuta bem. Gente, o Evangelho não está... Ele não pode ser pregado acima da cultura. Ainda que os valores do Evangelho sejam eternos, o Evangelho tem que ser pregado dentro da cultura. O Evangelho, ele se encarnou na cultura. Jesus veio como um judeu dentro de uma cultura judaica. Não é verdade? Mas seria completamente anacrônico, por exemplo, a gente querer pegar todas as parafernálias judaicas e formas judaicas e cultura judaica e trazer para contextos não judaicos. As pessoas não iriam entender, porque a gente constantemente ia estar falando, e realmente, gente, isso é uma coisa que a gente precisa entender. O Evangelho, ele está dentro da cultura.
O Senhor fala dentro da cultura. E o que aquele povo entendia? Eles não entendiam nada da Torá nem dos profetas, da Bíblia. Eles entendiam de quê? Eles observavam a natureza. Vem chuva do céu. Eles não acham que foi Deus que mandou. Acham que foi Zeus. Zeus manda a chuva. Segundo eles, rega a terra produz o fruto e a gente se alimenta. Mas Paulo falou assim, não. O Deus que criou o céu é que faz isso. Usando a natureza como argumento. E aí você percebe que no versículo de número 19, diz assim, chegaram, porém, problema de novo, gente, ó. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões a apedrejarem Paulo, o arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Vocês estão entendendo? Olha para mim. O povo que queria matar bois para adorar Paulo, no mesmo instante mudou de ideia. Ou seja, ou te idolatra, ou te odeia. Entende? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana. A mesma multidão que fez isso, gritou o quê? Quando Pilatos disse, Barrabás ou Jesus, chamado Nazareno? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Olha como é que as massas, né, são instáveis. A mesma massa que quer te coroar como rei, quer te apedrejar no dia seguinte. O próprio Jesus disse, ele não se confia na natureza humana. Ele sabe o que é a natureza humana. A natureza humana é assim. No momento, te exalta. No outro momento, te apedreja. Paulo e Barnabé foram apedrejados. Detalhe que não sei se você percebeu. Olha o 19 de novo. Chegaram, porém, judeus fizeram o quê? Tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Eles vieram de Antioquia. E o que aconteceu em Antioquia? Paulo foi expulso de lá. São esses judeus que vieram no encalço de Paulo. Tá? E em Icônio aconteceu o quê? Fugiram para não serem apedrejados. Mas não teve jeito. Fugiram de Icônio para não ser apedrejados. Chegaram em Listra, não tinha jeito, foram apedrejados em Listra. Está vendo, gente? Esses judeus fizeram com Paulo o que Paulo tinha feito com outros cristãos. Paulo não tinha saído de Jerusalém para Damasco. Ele não tinha visto Estevão morrer apedrejado nos pés dele. Ele agora está indo para Damasco para pegar Paulo. Para pegar os cristãos. Só que ele teve um encontro com o Senhor. Esses judeus, eles tiveram a mesma conduta que Paulo. Saíram de Antioquia da Psídia, saíram de Icônio, no encalço dele, para pegá-lo. E lá em Listra, eles conseguiram fazer isso. Incitaram a multidão e apedrejaram a Paulo. E foi dado como morto. Foi arrastado para fora da cidade. Mas será que Paulo morre aí? Não. Quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. Nada como a presença dos irmãos para trazer ânimo para a gente, né? Está vendo? Os irmãos chegaram perto, ele logo se levantou. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Olha onde que está Derbe. Paulo, ele foge daqui, ele é expulso daqui, vai para Icônio. Em Icônio, ele foge para não ser apedrejado, vai para Listra. Chega em Listra, não tem jeito. Foi apedrejado aqui. No dia seguinte que ele foi apedrejado, ele vem para Derbe. Está aqui. E aí o que acontece em Derbe? Depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha que interessante, gente. Paulo, ele
sai de Antioquia, vem para Chipre, vai subindo Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. E agora o que ele faz? Ele volta pelas mesmas cidades por onde passou. Listra, Icônio, Antioquia da Psídia. Por quê? Para quê, aliás, que ele voltou? Versículo 22 diz: renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Que interessante. Eu gostaria de fazer alguns comentários em torno disso. Primeiro, que homem de Deus fantástico foi o Paulo. Por quê? Mesmo tendo sofrido nessa primeira viagem, foi apedrejado. Gente, olha só. Se Paulo fosse como muitos de nós, ele não ia querer mais saber de ministério. Pô, vai num lugar, ninguém te ouve, né? Se você tiver aquela síndrome do patinho feio, de que, né, ninguém te aceita, né, aquela coisa de rejeição, né, de ser rejeitado, mas Paulo era uma pessoa bem resolvida, ele sabia que ele estava numa missão, e que a missão é espinhosa mesmo. Mas aí você vê, foi rejeitado, teve que fugir, foi apedrejado. Mas ele volta para fortalecer a fé de todos os discípulos que estavam naquelas cidades que ele tinha passado. Olha que interessante, um cara que precisava ser fortalecido, que é Paulo. Mas ele, no meio do sofrimento dele, ele ainda encontrava força para fortalecer os irmãos, a exortar os irmãos a perseverarem na fé, a animar, a encorajar a igreja do Senhor. Ou seja, consolidar cada fruto. Está vendo, gente? Eu tiro uma lição disso para a nossa vida aqui, para a nossa igreja. Não basta a gente só evangelizar e as vidas começarem a chegar. Nós precisamos consolidar os frutos. Cada fruto que surge, né, que o Senhor traz, eles precisam ser o quê? Cuidados. Precisam ser o quê? Regados, fortalecidos. Amém, amados? Isso significa que nós temos que cuidar daqueles que o Senhor nos confiou. E Paulo faz justamente isso. Ele faz uma viagem de volta, passando pelas mesmas cidades que ele tinha passado e que ele tinha tido frutos, e que mesmo tendo sofrido, né, apedrejado, ele encontrava a graça do Senhor, força do Senhor. Eu me lembro até de um texto que ele diz que ele consola a igreja com a mesma consolação com que ele é consolado. Ou seja, Deus o consola para que ele pudesse também consolar. Então, o consolo que Deus depositava sobre ele era também um consolo que ele ministrava sobre outros. Dizendo que importa que por muitas tribulações, vamos ler esse texto de novo. Está na tela, olha. Depois de anunciar o evangelho naquela cidade, que é Derbe, e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Perguntinha básica aqui: quantos querem entrar no reino de Deus? Eu vou perguntar de novo. Quantos querem entrar no reino de Deus? Você é inteligente. O texto diz que importa que por muitas tribulações. Isso significa o seguinte: pregar o evangelho não é dizer pare de sofrer. Pregar o evangelho não é dizer você nunca mais vai ser atribulado. Você nunca mais vai ter problema. Hoje, com o que você já conhece da palavra, você aceita uma mensagem como essa? Aceite Jesus e seus problemas
acabarão. Você acredita nisso? Não. Mas, infelizmente, se ouve muito isso. Como que se aceitar a Jesus, acabar o sofrimento. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário, você vai receber força, você vai receber graça, você não está sozinho, mas receber a Cristo significa que você vai ter uma oposição muito grande no reino espiritual. Significa que aqueles dentro da sua casa poderão não aceitar a sua fé. Significa que dentro do trabalho você poderá não ser visto com os mesmos olhos. Porque antes você participava de tudo. E agora você não quer se sujar, entendeu? Junto com os outros. Você não fala mais palavrão, entendeu? Você não vai mais tomar as cervejadas que você tomava lá com aquela turma de antes. Não é assim? Isso significa que você não... Muitos vão te amar. Mas lembra de Paulo? A cidade se dividiu. Uma parte creu, uma parte gostou do que ele disse, outra parte não. Então, irmãos amados, nós não amamos as tribulações. Nós não somos masoquistas. Não amamos tribulações, existindo tereis aflições. E para mim, Paulo é um... Porque hoje, querem ser apóstolos, mas poucos querem realmente viver a vida que Paulo viveu. Porque ser apóstolo hoje em dia significa status. Eu digo isso porque eu conheço vários deles. Ser apóstolo é andar de Land Rover. Eu falei para um deles outro dia. Eu falei, irmão, olha só. Glória a Deus que você tem uma Land Rover. Mas você estaria disposto, né, como apóstolo, a passar o que... Deixa eu ver as marcas de Cristo na tua vida. Cadê os seus sofrimentos pela igreja? Porque receber o título de apóstolo é fácil. Sabia disso? Agora, viver a vida de um apóstolo é outra coisa. Importa que por muitas tribulações, quantos estão dispostos a perder para a igreja ganhar? Que o apóstolo está disposto a dar a vida dele. Como Paulo, ele disse, eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o meu chamado e complete o ministério que recebi do Senhor. Ele sabia que tinha um ministério para completar, uma carreira para completar, um combate para combater e uma fé para ser guardada. Hoje, irmãos, nós estamos desesperadamente necessitados de referência. Você sabe qual a maior necessidade que o mundo tem? Exemplos. Exemplos do que é ser um servo de Deus. Exemplos do que... olha só, as pessoas, olha só, irmãos, necessitados de modelos de família. Famílias que se amam. Esposa e filhos na presença do Senhor. O mundo está precisando ver. O mundo está precisando ver referenciais de ética, caráter, referenciais, sabe, do que é ser cristão. Ou seja, Cristo está em mim. Olhem para mim. Os apóstolos falavam isso. Sejam meus imitadores. Eles não diziam assim, olha para Jesus, não olha para mim, não, olha para Jesus, não olha para mim, não. Eles diziam assim, olha para mim. Sinceramente, irmãos, é isso que a cristandade está precisando. Referenciais. Referenciais do que é ser uma pessoa de Deus. E você tem um chamado para isso. Para ser um referencial de Deus nessa terra. Um referencial do que é ser uma mulher de Deus, do que é ser um homem de Deus, do que é ser um cristão. Paulo era um referencial. E veja, 2 Coríntios, capítulo 4. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. A gente vai ler 2 textos, para você ver como que ele estava disposto a sofrer pela igreja. Talvez a gente mude de ideia ao dizer que estamos passando por tribulação quando a gente começar a ler a vida de Paulo. Entendeu? 2 Coríntios 4, 8. Vamos ler a partir do 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de
todos os lados. Essa palavra, na sua Bíblia está escrito atribulados, né? Só que a palavra atribulado, no original, no grego, significa ser pressionado. Tlipsis, ser pressionado, sofrer pressões. Igual uma azeitona, para sair azeite dela, pressionada. Jardim do Getsemane. Getsemane, lugar de prensa das azeitonas. Lugar onde você luta, onde você diz, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Entende? A minha versão diz, sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Eu vou ler a minha versão, depois você lê na sua, bem alto. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós, ele diz, em nós, os apóstolos, opera a morte, mas em vós, a vida. O que você acha disso? É tremendo, né, gente? Em tudo somos atribulados, mas não, como é que diz a sua Bíblia? Atribulados, mas não? Angustiados, perplexos, mas não? Abatidos, mas não? Destruídos. Quando Paulo fala isso, ele está falando dessas experiências das viagens missionárias. Aprenda a ler as cartas de Paulo junto com Atos. Porque o que ele está escrevendo na carta é aquilo que Atos vai narrando. Por exemplo, venha comigo mais 3 capítulos. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23. Agora, por que os adeptos da teologia da prosperidade não usam esses versículos para fazer campanha? Hein? Por que não usa? Eles ficam pegando versículo fora de contexto na Bíblia. Gente, se você ler a Bíblia, como a gente está fazendo assim, lê o livro inteiro. Aí você vai ter noção da mensagem toda do livro. Atos, você está vendo tudo. Vamos pegar depois, sei lá, Romanos. Vamos ler tudo. Aí você vai ter a visão do que o autor quis dizer. Porque é o seguinte, quer ver uma coisa? Olha só. As epístolas, elas são cartas. E essas cartas são pessoais. Carta de Paulo a Timóteo. Foi escrita para quem? Então, amigo, tem remetente, tem destinatário. Opa, então você vai ter que ler ela toda para você entender. Não entra nessa de ficar pegando versículozinho isolado, não. Tipo Caixa de Promessa, que está fora isso. Você tem que ler o texto todo, você tem que ler a carta toda. Imagina, eu estava dando um exemplo. Posso usar o seu exemplo, Maricleide? Deu o exemplo no outro dia. O exemplo da carta que você escreveu para a irmã. Vamos supor, escuta o que eu estou te falando. Maricleide escreve uma carta para Valéria. É assim que é carta. Carta tem quem escreve e tem quem recebe. E tem um motivo pelo qual ela escreveu. Digamos, ela escreveu a carta porque... Convidar para comer bolo. Tá bom. Aí ela vai convidou para comer. Só que ela vai convidar a Valéria, porque a Valéria, quando elas estavam convivendo no mesmo prédio, a Valéria confortou ela em todas as lutas. Aí ela escreve assim, Maricleide, né, a minha amada irmã Valéria, saudações em Cristo Jesus. Lembro-me, as cartas de Paulo são pessoais abertas, gente. Lembro-me das vezes em que estávamos juntas no playground e tantas palavras de conforto e consolo. Aí, versículo 2. Quando fazias carícias em meus cabelos. Versículo 3. Não, o Senhor é contigo. Aí pega um versículo isolado e faz uma conclusão errada. São lésbicas.
pensou o versículo fora do contexto. Não é? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Gente, isso aí fere um dos princípios de interpretação, que é o seguinte: texto fora de contexto. Você tem que ler um texto, quando você for ler a sua Bíblia, leia o texto dentro do contexto. Procure saber, e hoje em dia as Bíblias de estudo ajudam. Tem Bíblias que já mostram assim, ocasião em que a carta foi escrita, data, tal. Lê aquilo primeiro, que são informações históricas. Aquilo ali não... Dificilmente uma Bíblia vai dizer o que não é. É informações históricas. É bom você ler aquilo. Aí você vai ler o texto. Leia, querido. Senão você vai ficar... Por exemplo, Paulo fala assim: o meu Deus há de suprir todas as vossas necessidades. E tem crente reivindicando isso. Só que Paulo disse isso para uma igreja, que é a igreja de Filipenses, que foi a única, e ele diz isso na carta, a única igreja que se comprometeu com ele em sustentar o ministério dele. Então aquela bênção foi para a igreja de Filipos. Não foi para os coríntios. Não foi para os tessalonicenses. Por quê? Porque houve ali uma relação, entendeu? Entre a igreja e o apóstolo. Foi uma aliança que eles fizeram. Compreende? É diferente, gente. A gente não pode pegar os textos isolados. Paulo falando, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pô, vai ver o que vem antes. Ele fala, sei ser humilhado, eu sei ser desonrado, sei ter escassez, sei também ter muito, sei ter fartura. Em tudo eu tenho experiência. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, qual é a verdade desse versículo? Está dizendo o seguinte: eu posso passar o que for, tanto de ruim quanto de bom. Deus me sustenta em todas. Agora, não é dizer posso todas as coisas, é só para o lado bom, né? Minha conta bancária está suprida, eu estou de carro zero, eu estou morando numa mansão. Não é isso que a Bíblia diz. Então, aprendam a ler a Bíblia assim. Vocês nunca vão ver o pastor pregar fora de contexto, nunca. Eu tenho temor a Deus. Eu poderia usar a Bíblia para... Sabe, gente, olha só. Eu poderia estar gerando um monte de gente enganada aqui dentro. Se a gente quisesse fazer movimento, entendeu? A gente podia fazer enganar povo. Isso aqui está lotado, está bombando. Entendeu? É verdade. Eu vi como que se faz isso, de onde eu vim, onde eu nasci de novo, eu vi. Dizia que tinha anjo onde não estava vendo nada. Está entendendo? É verdade. Manipula o povo e o povo... Tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta. Só que eu tenho alguém a quem prestar contas. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Ainda que a gente tenha aquele estigma. Como muita gente falou já. Igreja que não cresce. Não sei o quê, que não sei o que lá. Muita gente fala isso. Porque pregar a verdade, pregar o evangelho, não é que a gente não saiba fazer movimento não, gente. Sai convidando um monte de gente aí, pregadorzinho de fogo e cantora reteté. Bota lá a campanha da prosperidade na bola, tem um monte de gente. E arranca tudo do povo. Mas está formando pessoas que estão se auto-enganando pelas suas próprias cobiças. Porque quem vai nesses lugares só vai para poder receber por seus próprios benefícios. Dá para Deus com o intuito de receber, ou não é verdade? Então, eles são enganados porque eles próprios têm a cobiça dentro deles. A cobiça de receber. Cai na mão do falso profeta. O falso profeta vai arrancando. Arranca lã, arranca leite, vai escalpelando as ovelhas, não dão nada. Com a gente não vai ser assim, irmãos. Não é assim. Nós estamos edificando em Cristo. Amém? Em Cristo, porque eu quero ver gente madura, eu quero ver gente que conheça a palavra aqui dentro. Eu quero que você se torne também um discipulador que vá ensinar outras pessoas o caminho da verdade, da maturidade. Amém, amados? Então vamos ver 2 Coríntios 11, 23. Olha, vamos usar esse versículo de Paulo na próxima campanha da prosperidade que a gente vai fazer aqui. 2 Coríntios 11, 23. São servos de Cristo? Sou eu ainda mais. Falo como se estivesse louco, fora de mim. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, chicotadas, açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. Você sabe por que o judeu deu para ele 3 vezes 39 chicotadas?
Porque a lei diz para não dar 40. Porque 40 mata o cara, então tem que ser 39, não pode ser 40. 3 vezes recebeu chicotado. Por isso que ele fala, eu tenho as marcas de Cristo em mim. Aí a gente canta, que a gente tem a marca de Cristo também, né? Eu tenho a marca de Cristo em mim. Na hora que vem a luta, na hora que aperta, na hora que a chapa esquenta, sabe? Não precisa de muita coisa não, é só ter uma dor de dente. Vida, Deus não me ama mais. A gente é assim, gente. Muitas vezes. Mas o quê? 39 chicotadas menos uma. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. Opa! Que vez é essa que ele foi apedrejado? Foi em que cidade? Você já estudou. Em Listra. Ele foi apedrejado porque ele recusou receber adoração, porque chamaram ele de Zeus, ou de Hermes. Entendeu? É nessa vez aqui que ele disse que foi apedrejado 1 vez. Mas o quê? 3 vezes sofri naufrágio. Gente, alguma coisa está errada com Paulo, não é possível. Ô cara azarado, senhor. Hã? Ou será que Deus não estava na vida dele? Tem gente que pensa que porque está passando por alguma dificuldade, o Senhor não é comigo. Espera aí, irmão. Está em pecado. Está sem fé, exatamente. Né? Quer ver uma coisa? Nesses lugares onde se bate muito, que é o seguinte, irmãos, dízimo tem que ser dado por amor e com adoração. Dízimo deve ser dado por aliança. Mas nunca achar que, primeiro, se você der o dízimo, você vai receber 7 vezes mais. Não está escrito isso na Bíblia. Dê o dízimo por amor. Dê por amor. Porque você sabe que dessas entradas que você dá, essa estrutura é mantida. O aluguel é pago. A palavra está sendo pregada. Amém, meus amados? Tem que dar por amor. Mas nunca por interesse. O amor não busca os seus próprios. Igreja não é bolsa de valores. Plante uma semente para receber 10. Vai investir no mercado de ações, amigo. Entendeu? Faz isso com Deus não, que Deus não gosta disso não. E o que mais se vê na televisão é isso, não é verdade? É verdade. Mas não é assim, isso é mentira. Você vai dar porque você reconhece, do fundo da sua alma, que quem te deu o emprego foi Ele. A sua aposentadoria foi Ele que deu. Então você honra Ele. Dar o dízimo é honra a Deus. É adoração. Mas não para ficar barganhando. Porque é dito assim, puxa vida. Já pensou, Paulo 3 vezes naufragou. Apedrejado 1 vez. 3 vezes chicoteado. Alguém deve ter dito para ele assim, tu deu dízimo esse mês, irmão? Porque se der dízimo não pode nem ter uma dor de dente. É verdade. Mentira, gente. No mundo a gente tem aflição. Dar o dízimo é adoração para Deus. Ou você adora a Deus para receber alguma coisa em troca? A gente não tem que receber nada em troca não, gente. Ele que nos dá o fôlego de vida, Ele que nos criou, Ele que nos sustenta. Ele é Deus e nós somos criatura. Ele é digno de adoração. A gente não tem que ficar trocando com Deus, não. Entendeu? Nós temos que nos colocar no nosso lugar de criaturas e adorá-lo, porque Ele é digno. Né? Então, Paulo está falando do que sabe. Importa que por muitas tribulações. Uma igreja que recebe o ensino desse é uma igreja que no momento da dificuldade não retrocede. É um cristão que está preparado. Ele pode todas as coisas, o tempo está nublado, ele dá glória a Deus. O céu está aberto, o céu está claro, ele dá glória a Deus também. Aconteceu alguma coisa que ele não gostou? Pai, eu te louvo, tu sabes de todas as coisas. Entende? Ele tem estabilidade, porque ele sabe que o amor de Deus não depende das circunstâncias que ele está vivendo. Ele sabe que nada o separa do amor de Deus. Romanos 8, versículo 35 até o 40 diz, eu estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem nudez, nem espada, nem perigo, entendeu? Nem principado, nem potestade, nada pode me separar do amor de Deus. Eu estou passando por essa aflição. Ontem eu recebi uma mensagem no meu telefone. Pastor, ora por mim, estou muito angustiado. Eu orei naquele momento. Estava orando, intercedendo. Hoje de manhã recebi outro torpedo. Né? A tristeza durou a noite, a alegria veio pela manhã. Filhos de Deus são aqueles que sabem que no mundo tem aflições. Então, querido, eu quero te preparar, porque Deus nos colocou como ovelhas no meio de lobos. Entende? Então, as aflições estão aí, mas vamos ter bom ânimo. Né? Vamos ter bom ânimo. Ser corajoso. Ser forte e corajoso. Tem bom ânimo. Né? O Senhor disse que ele venceu. Então, vamos continuar lendo. O que ele faz? Paulo, ele volta por onde estava, por onde ele passou, ele está voltando por todas aquelas cidades, nomeando-lhes presbíteros, versículo 23, fortalecendo a alma dos discípulos e nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagrando-os ao Senhor em quem haviam crido. Passando a Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para... Ou seja, da onde eles saíram. A viagem completou o ciclo. Entendeu? Saiu de Antioquia da Síria, onde haviam sido confiados a graça de Deus, a obra que haviam de completar, que acabavam de completar. Então, olha a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O que vocês acham? Foi um sucesso? Muitos dizem assim, pô, cara, tu volta cheio de hematoma. Pô, foi rejeitado em Antioquia da Psídia, teve que fugir batido de Icônio, foi apedrejado em Listra. Mas foi um sucesso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A nossa igreja tem feito sucesso? Deus não nos chamou para sermos um sucesso no mundo. Deus nos chamou para fazer a vontade dEle. Dele, queridos. Eu não estou nem aí se o mundo está aplaudindo. Eu quero saber se Ele está aprovando. Deus não me chamou para fazer sucesso diante dos homens. Ele me chamou para ser fiel a Ele. E é isso que nós temos que ter, essa certeza de que você está buscando ser fiel ao Senhor. Seja fiel, querido, à vontade de Deus. E Paulo completou a sua primeira viagem missionária. O que mais diz? Versículo 27 diz, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. E como abrir a porta da fé aos gentios. Olha que interessante. A porta da fé foi aberta para gentios mais arredios, como aconteceu lá em Listra, em Derbe. E ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. Assim a gente completa Atos 14. Dúvidas? No mar, eu não sei qual é a versão que você está usando, na voragem do mar, depende da tradução, né? Entendeu? Quando a gente chegar em Atos 28, a gente vai ver Paulo na ilha de Malta. Queridos, é tremendo, eu gosto demais. Quando ele está indo para Malta, o navio naufraga e ele tem que sobreviver no mar. Quando chega na ilha, é picado por cobra. E os nativos disseram assim, esses homens estão debaixo de maldição, porque sobreviveram do naufrágio, chegou na ilha, a cobra picou. Só que Jesus tinha dito que se comerem alguma coisa mortífera, não lhes faria mal, né? Paulo não morreu. E qual foi a outra? Imediatamente, qual foi a reação do povo? Adoraram ele de novo.
O livro de Atos é tremendo, é ação em cima de ação, gente. É um livro de muita ação, muita ação. Em Atos 16, ele vai para a Ásia, de repente o Senhor fecha a porta da Ásia, o anjo diz para ele ir para a Macedônia, chega na Macedônia, acontece um monte de coisa, ele acaba sendo preso. Aí você vai vendo o seguinte, que nem tudo na vida com Deus é do jeito que você pensa ou espera, né? Mas por trás o Senhor está conduzindo tudo. Até o tema do nosso estudo é plano humano, mas Deus é soberano. Deus muda o plano humano e Ele estabelece o seu decreto soberano. E é assim que acaba acontecendo. Mais alguma dúvida, gente? Vamos perguntar, tem mais um minuto. Só que é o seguinte, tem que ser um de cada vez. Acreditar, né, no que está sendo falado, porque parece que está sendo uma cartilha que a maioria dos apóstolos, dos profetas, chega na frente falando da mesma maneira, entendeu? Quer dizer, a gente tem que pedir muito a Deus. Eu tenho orado pedindo a Deus sabedoria para eu entender a palavra dele quando eu for examinar, para mim não ser lesada, né, pelo falso profeta, porque é complicado. Eu vim de uma situação que o senhor sabe que eu tinha essa visão, entendeu? Então, no início, eu murmurava muito. Até eu aprender, passei, pelejei. Aí eu orei a Deus, eu vi que aquilo ali tinha... Eu não podia ficar naquela situação, porque a palavra me dizia uma coisa diferente do que eu escutava lá. E eu fui para o joelho e pedi a Deus que Ele tinha que me mostrar qual era a verdade, da onde Ele ia me tirar dali. Aí foi onde eu conheci, onde eu estou bem, graças a Deus. Conheci vocês agora, tem batido muito com o que eu tenho aprendido lá, entendeu? Então eu tenho testificado o que Deus tem me respondido, o que eu tenho orado, entendeu? Tem batido muito, o que nós estamos falando aqui tem batido muito com o que você tem aprendido lá. Sim, eu tenho, é como se fosse complemento do que eu recebo lá, eu estou recebendo aqui, entendeu? Ah, mas não está batendo, não está falando o contrário, não. Ah, tá bom. Então, graças a Deus, né? Está na Bíblia? Então, quer dizer, tudo bem. A questão é, se o que eu estou falando aqui é radicalmente o oposto do que ele está falando lá, aí é o seguinte, você tem que ficar com a Bíblia. Né? Tem que ficar com a Bíblia. Mais alguma dúvida, gente? Sobre essa viagem aí? A viagem missionária de Paulo, a primeira, então, fechou aí. Quando é que vai começar a segunda viagem? Capítulo 16 de Atos. Próxima ministração, nós vamos falar sobre o Concílio de Jerusalém, quando os apóstolos se reúnem para tratar da questão dos gentios. Notou lá? Como Deus abrir a porta da fé aos gentios? Isso não chegou no mundo judaico com muita facilidade. Os judeus tiveram muita dificuldade para entender isso. A dificuldade foi tão grande, mas tão grande, que a experiência de Paulo na primeira viagem foram fundamentais, porque Paulo participou desse concílio. Foram fundamentais para que os apóstolos de Jerusalém, né, e principalmente Tiago, que era o principal deles lá de Jerusalém. Tem gente que acha que Pedro, né, era o principal lá. O principal é Jesus, só que na igreja existe assim, os irmãos reconheciam em Tiago, tá entendendo? Pela vida dele, pela uma autoridade que estava um pouco além da de Pedro. E Tiago acabou por aceitar, por entender, né, pelo Espírito, depois de jejuar, de orar, que realmente Deus incluir os gentios. Isso tem reflexo, gente, nas próprias cartas. Quando você lê, por exemplo, segunda de Pedro, diz assim, que Pedro diz a respeito de Paulo, as cartas de Paulo têm pontos difíceis de entender. Pedro diz, já leram isso? Nunca leram, não? Ninguém nunca leu, quer ler isso? Abre aí agora, rapidinho. Segunda de Pedro. Deixa eu ver se eu... Capítulo...
2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. 2 de Pedro 3,15, olha só. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. A exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de... Pedro está falando que nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de entender. Pedro está dizendo que ele próprio não entende algumas coisas. Tem pontos difíceis de entender. Que os ignorantes e inconstantes distorcem, como também as demais escrituras, para sua própria perdição. Ou seja, o que Paulo estava falando era algo novo. A graça estendida aos gentios, salvação pela graça, não pelas obras, isso veio com Paulo, gente. Entendeu? E Paulo teve que trazer toda a experiência dele na viagem missionária durante o concílio. Bom, gente, vou encerrar por aqui. Amanhã, quarta-feira, a gente conversa mais. Quem tá anotando isso que a gente está falando, anotando... Pô, anota, cara, anota mesmo. Anota, né? As referências. De repente, você estudando em casa, você pode ter dúvida, é legal você poder tirar. Vamos adorar o Senhor, irmãos, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Irmãos, eu gostaria que ficasse bem claro, porque quando a gente fala contra a barganha com o dízimo, eu não estou dizendo de jeito nenhum que você não deve dar o dízimo, não me entenda mal. Você deve dar o dízimo com a motivação certa. Dê o dízimo por amor. Porque o que eu faço com vocês é aquilo, se o povo não tiver maturidade para entender, então a igreja não está precisando. Eu estou dizendo que você não deve dar como troca. Por favor. Eu estou falando aqui, não estou dizendo que a igreja não precise. Eu estou dizendo que você deve dar com adoração. Dê, querido. E dê mesmo. O Novo Testamento endossa o dar. Entendeu? O Novo Testamento diz para dar. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama uma igreja que honra ao Senhor, que investe na casa de Deus. Porque nada do que nós temos aqui é favor dos políticos, nem da prefeitura, nem do governo do estado, né? E graças a Deus por isso. Entendeu? É o Senhor quem nos sustenta. Nós temos orado para que o Senhor libere causas na justiça, porque eu quero que você fique muito feliz com os extras que você vai receber, né? E eu vou ficar muito feliz também quando você trouxer os seus dízimos desses extras também. E não esquecendo o seguinte, a gente está nesse agora mês de agosto, deu o dízimo também do seu 13º. Alguns já estão começando a receber, quem quer do Estado, né? Já receberam. Então dê também do seu 13º. Não deixe de dar não, querido. Em nome de Jesus. Amém? Então dê. Levanta uma mãozão que o diácono vai até você. Oferta. Dê o seu dízimo. Dê a sua oferta. Colabore. Eu quero ver você dar sem aquela propaganda assim, você vai receber 7 vezes mais. Dê por amor. Dê com alegria. Ou será que você precisa desses estímulos? Não precisa não, né? Graças a Deus por isso.